vez com vocês pela internet, mas é tão bom estar na internet que o mundo todo vê a gente. Não tem a limitação do canal de televisão. Eu sempre tive muita audiência na televisão, mas agora na televisão, em todos os canais que eu passei. Mas agora eu estou com muito mais aqui. Tem amigos meus em Nova York, em Orlando, em Miami, em San Diego, que dizem, estou te vendo agora todo dia, rapaz, matei saudade de tudo no Brasil. Eu digo, ótimo. Às 7 da manhã, todo dia muda o programa, entra um programa novo, que fica até o outro dia às 7. Você pode me acessar e recomendar às pessoas também. Aquela vovó que não sabe mexer no computador, não sabe mexer no celular, ensina para ela, acesse e dá para ela assistir o programa. Onde é que está Samir? Está na internet? Não sei o que é isso não. Você ensina ela a saber o que é isso. É só você acessar no canal do YouTube, Café com Samir. E eu apareço a qualquer hora. O programa entra às 7, novo, mas fica 24 horas no ar, até o dia às 7 da manhã. Valeu, uma ternurinha para você, Papai do Céu abençoe. Estou recebendo hoje Dr. Tiago Cantarelli. Muito bem. Dr. Tiago, prazer. Muito prazer, Samir. Ele é sobrinho de um amigo meu, cardiologista. Isso. Dirigiu o Hospital Oswaldo Cruz muitos anos. Isso. Se dedicou tanto ao hospital que se esqueceu dele mesmo. Dr. Enio Cantarelli. Passou por um apuros aí, mas graças a Deus ainda está aqui com a gente, né? Firme e forte. E ele vai demorar um bocado. Deus permita, né? Você é economista? Não, eu sou advogado, né? Me formei pela Universidade Católica de Pernambuco, fiz uma pós-graduação em Direito Público e 2 em Previdenciário. Então já vou fazer agora. Tem um bocado de advogado previdenciário, né? Olha, gente que. Tem você, Paulo Perazzo. Perazzo, um colega meu, Ney, grande amigo meu, veja. Carnavalesco. Muito. Teve inclusive o Blocalhau agora, quarta-feira, né? Que ele representa aí. Ele é um mineiro pernambucano, né? É uma figuraça. E Perazzo é um sertanejo. Perazzo, exatamente. Bom, primeiro um prazer grande, Ney. Como eu já falei lá fora, falo aqui de novo, é um prazer grande mesmo lhe conhecer pessoalmente. Uma figura ímpar, né? Uma figura ímpar. Agradecer pelo convite de estar aqui hoje falando de um assunto tão importante que é a reforma de Previdência, né? Vamos resumir. Pois não. Você, doutor, é a favor dessa reforma que o governo está propondo na Previdência? Depende. Aí quero saber que depende é isso. Muito bem. Vamos lá. Hoje, Samir, qual é o grande problema quando você pergunta para uma pessoa se ela é a favor ou contra a reforma da Previdência? Se eu for escutar somente o que o governo está falando, tá? Uma mentira contada várias vezes, ela se torna uma verdade. É uma tática nazista. Pois, tá? Então, se a gente partir dessa premissa e partir da premissa de que todas as planilhas que são apresentadas pelo governo federal, elas são verdadeiras, tá? A gente realmente vai acabar entrando nessa mesma caminhada, nessa mesma pegada de que a Previdência Social é o grande problema do Brasil e que ela precisa com urgência ser retificada. Tá vendo aí? É o que quase todo mundo está dizendo. E por onde vai o dinheiro da Previdência que sai pelos ralos? Pois. Pelos documentos falsificados. Pois. Por pessoas que morreram e os seus procuradores até hoje deram um jeito de renovar a procuração e continuam recebendo. Isso acontece diariamente. Tem tanto ralo na Previdência que boa parte do déficit da Previdência vai embora. Estou errado? Não, muito pelo contrário, tá certo. Tem muita gente, de fato, recebendo benefício de maneira indevida, tá? Eu posso te falar com segurança, Samir, que eu atendo por dia entre 10 e 15 pessoas dia. E tá? Gente que deveria estar recebendo e não recebe. Exatamente. Gente que realmente precisa do benefício previdenciário para ter um mínimo de dignidade, tá? E muitas pessoas que já vinham recebendo benefícios, como é o caso do amparo assistencial, que é aquele benefício de um salário mínimo sem o 13º. Tá? Pessoas que vinham recebendo esse benefício e, concomitante a isso, trabalhando. Trabalhando no mercado informal. Agora vai ouvir essas pessoas que elas metem o pau nos políticos. Tudo cabra safado, farinha do mesmo saco, tudo calça 40,
tudo imoral, ladrão, mas o cara está cometendo também suas imoralidades e suas ilicitudes. Exato. Mas ele quer condenar os outros, para ele não, para ele quer privilégio. É aquela pequena corrupção, né, Samir, que você não vai... Que está entranhada muitas vezes. Exatamente. Vantagem, né? Exatamente. E assim, hoje eu faço parte de uma associação, membro fundador de uma associação que chama AAPREV, que é a Associação dos Advogados Previdenciários de Pernambuco, que vem fazendo um belo trabalho também de comunicação social, e também faço parte da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Pernambuco. E uma questão que eu falo, levanto, compartilho com os colegas é o seguinte: sejamos, neste momento, responsáveis por tudo o que está acontecendo. Sejamos responsáveis pela triagem na documentação de um segurado que busca a informação, que quer saber se pode ter direito ou não de volta a um benefício previdenciário. Na própria Previdência. Pois. Nem que come para aceitar uma renovação de procuração cujo assinante não foi o dito que morreu. Justo. Isso rola demais. Então, você não pode criticar político, chamar político ladrão, e esse país não tem jeito. Como não tem jeito? Se você também colabora para não ter jeito. Não é? Eu gosto de dar meus expurros. Isso, muito bem. E veja, antes, cada vara federal, aqui nós temos as varas federais, que são as varas competentes para poder receber toda essa demanda. Cada vara federal... Na minha época de criança, que não faz muito tempo, foi um tempo desse, vara era para espanar o telhado. Era junta, né? Junta, né? Mas vai buscar aquela vara para passar no telhado, está cheio de teia de aranha. Agora as varas estão todas varadas. Superlotadas, não né? É, doutor? Exato. A gente está brincando aqui, mas o negócio é sério. É muito sério. Então, assim, cada vara federal que antigamente trabalhava com 2.000 a 3.000 processos, hoje já ronda na faixa de 7 a 8.000 processos por vara federal. Então, isso acaba trazendo uma superlotação, muitas vezes de processos que realmente não tem aquela perspectiva de ter êxito e faz com que se demore. E muitas vezes a gente acaba jogando nas costas do Poder Judiciário toda uma culpa, quando na realidade a questão é um pouco até desumana, né? Mas nada obstante isso, a gente também exige e precisa que o poder público fique atento a isso para poder chegar junto e também dar sua contribuição no sentido de aumentar, né, as varas enfim. Doutor Tiago Cantarelli, advogado previdenciário. É previdenciário ou previdencialista? Você não está errando nenhum dos dois. Não. Exato. Ele fala mais previdenciarista. Veja se essa minha conta de chegar tem a ver com a realidade. Pois não. Quantos desempregados hoje não estão na formalidade? Dizem que passa, quase... Já vai para mais de 12 milhões de desempregados. 12 milhões e meio? Isso, essa faixa mesmo. Então vamos ver. 12 milhões e meio de pessoas não pagam a Previdência todo mês. Exatamente. 12 milhões e meio, a mesma quantia de possíveis patrões que não estão dando emprego, estão deixando de recolher também a parte deles e a parte dos empregados. Pois não, perfeitamente. Passa de 25 milhões, não passa? Muito mais. Chega a uns 30 milhões. Chega. Porque o patrão paga a parte dele, a parte do empregado. O empregado paga a parte dele de empregado. Então, isso não é um rombo todo mês na Previdência, na Receita? Exatamente, perfeitamente. E se a gente for identificar hoje a dívida pública, por exemplo, numa visão um pouco macro, essa dívida pública ela já supera os seus 6 trilhões de reais. Que, aliás, é uma coisa de louco. Né? De louco. Mas se a gente for realmente se aprofundar no estudo, Samir, a gente consegue identificar como é que isso se chegou, como que se chegou. Como essa cifra chegou a ser. Exatamente. Então, assim, nós temos vários estudos de pessoas muito responsáveis, primeiro pela ANFIP, que é a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Existe um trabalho muito sério. Existe um trabalho também da doutora Denise Gentil, que é uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, um trabalho de mestrado, que demonstra por A mais B que não existe déficit na Previdência Social. Olha lá. Desde que eu me entendi de gente que se diz que a Previdência vai quebrar. Pronto. Então vamos lá. Agora, em janeiro de 2019, a gente recebeu publicamente e oficialmente planilhas do governo federal informando que existe déficit na Previdência. Então, quando a gente vai analisar e se debruçar sobre essas planilhas, na nossa Constituição Federal nós temos 7 maneiras de entrar dinheiro no cofre da Seguridade Social. A Seguridade é dividida entre Previdência, Assistência e Saúde. 7 maneiras.
e o governo omite 5. Esconde 5. Desculpe, deixa eu trocar o omite por esconde. Esconde? E põe onde? Entendeu? Então, veja, se a gente pegar aqui toda uma elevação de benefícios que são solicitados, são deferidos na Previdência, e eu colocar tão somente 2 fontes de custeio, né, seguramente a conta não vai bater. Seguramente a conta não vai bater. Então, se a gente for levar isso para toda a sociedade, mostrando por A mais B sobre esses numerários, né, que a coisa realmente não está batendo, enfim. Está batendo aí em cima do telhado. O déficit ele vai estar demonstrado, né? Doutor Tiago, me dê um intervalozinho que eu já volto. Estamos falando sobre a tal Previdência. Isso. Que desde que eu me entendo de gente, está quebrada. E nunca quebra. E tem sempre dinheiro para o pessoal marretar. Se lembra que teve uma época que era tanto rombo da Previdência, mas o rombo era roubalheira. Volto já, uma ternuria para você. Bom, estamos falando hoje sobre Previdência. Disseram que sem a Previdência o Brasil não anda. É mentira. Há muitos anos que eu escuto isso e continuam roubando, mamando a Previdência e enganando o povo, que é o principal. Esse é o mais grave. Eu estou aqui com o doutor Tiago Cantarelli, advogado previdenciário, e a gente está conversando exatamente sobre isso. Quer dizer, doutor Tiago, pelas suas contas e pelas suas análises, essa Previdência aí é desnecessária ou você faria só uma parte? Veja, da maneira como está, seguramente ela não vai passar. Da maneira como está a redação de hoje, ela não passa, tá? O governo tem aproximadamente... Não vai ser aprovada pelo Congresso, Câmara e Senado. Exatamente. O governo tem aproximadamente 200 deputados, não chega a 200. Precisa de 300, exatamente. Então, assim, tem 108 para poder brigar e correr atrás para poder persuadir. Não diga isso não, tem 108 para ele tentar comprar. Aí o programa é seu, né, amigo? Eu não posso falar isso. O deputado é o representante do povo. Algum deputado federal já lhe perguntou alguma coisa? Já bateu? Dona Sônia, eu vou votar um projeto importante brasileiro. O que é que a senhora acha? Sou seu representante lá. Tive seu voto. Nenhum. Eles vão para lá, e a gente é igual açucareiro. Açucareiro entupido, que vai ficar batendo se o açúcar descer. Exato. Mas tem outro significado, né? Então, desde 94, por exemplo, falando um pouco sobre uma sigla chamada DRU, que é Desvinculação de Receita da União, acho que o senhor deve ter ouvido falar sobre... É um dos assaltos. É um dos assaltos oficiais. Desde 94, o governo... Já recolheu a DRU? Já pagou a DRU? Desde 94, o governo ele podia tirar 20% de um cofre que se diz deficitário. Então, se o negócio está ruim, imagina uma empresa que não está dando certo, não está andando, não está caminhando. Eu vou lá todo mês com boleto e retiro 20% do negócio que não está dando certo. Tirando de onde dizem que não tem. Exato. E aí, não satisfeito, em 2015, quando era o momento de cessar a DRU, eles majoraram para 30, Samir. 30. Para 30. A sede é grande, a sede. Pois, então elevou para 30. E aí, nessas tabelas oficiais que eu acabei de falar, que está tudo aí, enfim, nos sítios eletrônicos, basta acessar e encontrar, eles também não informam o quanto que tirou de DRU, tá? Para poder demonstrar ou mesmo confessar uma autoculpa de ir com todo o prazer, com toda a alegria, falar que existe um déficit para poder persuadir a todos e conseguir passar uma reforma que vai beneficiar e muito as instituições financeiras. Eu vejo, às vezes, aquele Globo News e outros canais de notícias. Rapaz, aqueles comentaristas que ganham bem, viu? Tem uma dificuldade de explicar ao povo o que é fácil de explicar, porque eles têm interesse que o status quo, a situação continue assim. Porque não é brincadeira não, você vota no deputado 2, 3, 4 vezes, 4 mandatos, ele nunca lhe dá satisfação do que está fazendo em Brasília. Ele vai para lá razoável, quando termina o mandato, está aposentado, uma aposentadoria grande, enquanto o trabalhador se lasca trabalhando 30 e tantos anos para receber uma mixaria, que não dá nem para comprar o remédio, porque o cara está velho, cheio de doença. Ele se aposenta com um dinheirão, uma dinheirama,
Entendeu? Nunca lhe prestaram conta de nada e fica por isso mesmo. Eu acho que a culpa é da gente, é sua, é do povo. Que a gente vota, mas não cobra, não exige, não é verdade? Exatamente. E assim, então a gente partindo para um efeito mais concreto, o que é que vai acontecer, de fato, de mudança, tá? Nessa nova reforma de Previdência, que vai impactar diretamente no bolso das pessoas. O quê? Né? Estão colocando uma regra permanente que você só vai ter acesso a uma aposentadoria aos 65 ou 62 mulher. E até lá vai recebendo R$400. E isso, o governo está propondo. Isso é o chamado amparo assistencial, né? É um benefício assistencial. Para enganar os bestas. Isso, exatamente, tá? E nesse ínterim, e aí que vem a dor de cabeça, eles estão colocando uma regra de transição que é a regra do Tom e Jerry, né? Você sempre vê aquele desenho do Tom e Jerry, o camarada, ele nunca consegue pegar o ratinho, né? Não. Ele nunca consegue pegar, então você nunca... Pertinho, mas não pega. Então está se colocando aí 3 regras de transição e 2 delas que seriam as regras que trariam uma boa representatividade financeira para o segurado, né? Uma perspectiva de você não conseguir chegar ao teu momento de aposentadoria, né? Não conseguir. Então, o grande problema hoje é a inexistência de regras de transição que sejam justas, regras de transição que viabilizem, que dê acesso ao benefício a ponto de uma pessoa não ficar desamparada por 10 anos aguardando chegar a 65, se é que chegue, num cenário de vulnerabilidade, entendeu? Doutor Tiago, o Brasil tem outro grave defeito para você corrigir. O cara roubou, toma o dinheiro dele. Mas aqui não, bota um processo e outro processo e vai para Supremo e não sei o quê. Depois o cara pega 20 anos de cadeia, com 2 anos vai para a rua. E o patrimônio ficou lá. Nunca mais ele dá um dia de serviço para ninguém, que ele não é besta. Entendeu? Tem muito político aí importante, que eu não vou dizer o nome para não ficar inimizado com eles, senão também nenhum mais quer vir aqui nem para mentir. Tem muito cara que diz, rapaz, eu fico 2 anos, quando sair estou milionário. Não está me importando 2 anos de cadeia. É incrível, né, Samir? Tiago, é muito grave isso. É muito grave. Porque não tomam. A Previdência não já sofreu não sei quantos rombos. A começar por aquela mulher que ficou famosa na época, que tomou um dinheirão, eu esqueci o nome dela. Não me vem aqui a cabeça. Nunca tomaram um centavo dela. É verdade. Nunca tomaram um centavo dela. Esse pessoal que está no Lava Jato toma tudo que eles têm e bota tudo na rua. Que adianta manter o cara preso e a família está milionária? Até os tataranetos estão ricos. Exato. Então, é uma reforma que, essencialmente, ela vinha com a proposta de retirar as injustiças sociais, né? Trazer uma igualdade para todo mundo, e a conversa toda seria essa, e seria realmente muito bacana. Mexeu-se um pouco na proposta aí com o servidor público, né? O servidor público, que o homem que teria aí 60 anos com 30 anos e 35 anos de tempo de contribuição estaria aposentando agora uma perspectiva de 65, mulher 62, isso para poder se levar à integralidade, que é o que está aqui no contra-cheque. O que está aqui no contra-cheque, né? Se realmente quiser aposentar sobre outra perspectiva, um pouco mais cedo, aí vai ter uma base de cálculo semelhante à de quem aposenta pelo INSS. E aí ninguém quer. Tem uma proposta nesse projeto do governo que eu acho que é uma sacanagem. Não tem? Temos várias aí, diga aí uma. O cara começa a contribuir além do que teria contribuído, o percentual de desconto mensal sobre o salário. E eu não sei. Por que um deputado com 8 anos de mandato se aposenta com 17, 19 mil reais? Veja, o deputado, né? Vamos falar um pouco então dos políticos, né? Sim. Como é que funcionava? Porque eles são os exemplos. Exatamente. A gente vai falar de 3 momentos. O político... Agora, o doutor Armando Monteiro Neto, meu amigo, foi senador, deputado federal, ministro, foi 2 vezes candidato a governador, perdeu. O doutor Armando se aposentou agora. Vai ficar com 21 mil reais por mês. É uma renda boa. É uma renda boa. E o pobrezinho que se aposenta com um salário mínimo, ainda tem que sustentar neto, fazer uma reforma. Pô, fala puxadinho lá atrás, vovó tira da aposentadoria dela. Estamos consignados, né? Tem doença de hipertensão, tem reumatismo, tem doença na junta, tem que tomar não sei quantos remédios todo mês e o dinheiro não dá para comprar. Mas o doutor Armando se aposenta com 21 milhões.
O povo não entende isso não, doutor. Não entende isso, Antigamente, o político ele precisava de pelo menos 8 anos de casa, né? E pelo menos 50 anos de idade. Então, realmente, aposentava e aposentava bem. Aposentava... Isso os políticos, o povo não vai, né? A regra não é essa. Não, nada louco. Tem lasca de trabalhar, adoece, morre. Isso. Miserável. Quase dizer um palavrão daqueles que são comuns. Ou então continua trabalhando, que só pode se aposentar depois de 30 e tantos anos. Assim, mas eu vou me aposentar, vou receber quanto? Salário mínimo, rapaz. Tá achando ruim, ainda diz assim. Exatamente, né? E aí o político, em 97, mudou um pouco a regra, né? Iria se receber uma proporcionalidade, tantos anos, a depender da quantidade de anos que ele trabalhasse na condição de parlamentar, tantos 35avos do salário integral. E aí acaba ficando essas boas remunerações ainda que você está me falando. Por exemplo, o caso do doutor Armando aí, 21 mil reais. Agora a Receita, a imprensa nacional, eu li na Folha de São Paulo. Isso, uma boa remuneração. 20 e tantos mil reais por mês. Exato. É uma aposentadoria boa. Algo que, por exemplo, para um servidor público hoje, ele ter acesso a um valor desse, ele precisa realmente ostentar um bom cargo público, né, para poder, enfim, juiz, Ministério Público e por aí vai, para que ele realmente possa ter um dia chegar, né, passou por um concurso, passou por um estudo, né, teve que se aperfeiçoar, teve que segurar toda uma vida de trabalho para poder realmente ter acesso a uma boa aposentadoria. Enquanto que, aí na prática, o senhor tem... Eu trabalhei nos 100 anos em Rádio Jornal do Brasil, me aposentei. Uma mixaria, viu? Não vou dizer aqui não, que eu fico até com vergonha. Isso. E ainda todo mês, uma pseudo-neta minha, filha de um filho meu, que ele nunca fez exame de paternidade, todo mundo diz que ela não é filha dele, mas ele registrou. Todo mês leva 1.000 da minha aposentadoria. Eita. Estou lutando para tirar. Ela disse que agora é universitária, não pode perder, não é mais pensão de alimentos. Resultado, manda ver se ela vai na faculdade, não foi um dia, só se registrou lá para poder tirar um atestado de que está fazendo curso universitário. É Brasil, meu amigo, minha amiga. É Brasil. Eita. Eu volto já, o intervalo é rápido, uma ternurinha para você. Mas doutor Tiago Cantarelli, Tiago foi um discípulo de Jesus. Pois, exatamente. Diz que o pobre nasce, cresce e como é? Nasce, cresce. Nasce, cresce, reproduz e morre. O rico nasce, cresce, reproduz e morre. Isso. O pobre nasce, cresce, reproduz, é cheio de filhos, vende carne do baú, vende perfume da Jiquiti, entra numa rifa de bicicleta, faz crediário na Casa Bahia, tenta se aposentar, tenta e morre. Ou quando se aposenta, morre porque não pode comprar o remédio. O médico, se não tomar o remédio, morre. Ele termina morrendo. Essa é a diferença do rico para o pobre do Brasil, né? Exatamente. Você que é um jovem advogado. Pois não. Você é um homem já decepcionado ou tem esperança que o Brasil mude? Não, eu tenho muita esperança no Brasil, Samir. Eu acho que a gente tem que pensar... Eu sou um camarada muito positivo, a verdade é essa, tá? Por mais que a gente vá ter sérias mudanças agora aí no sistema de previdência, nova fórmula de calcular as aposentadorias, de repente um distanciamento. O fato é que hoje a gente ainda não acredita na aprovação desse texto que está hoje. E é importante que a gente realmente tenha essa consciência para que esse texto ele possa ser adaptado a uma realidade no Brasil. Criação de regras de transição que deixem, que favoreçam, que possibilitem que as pessoas possam, né, garantido logicamente um pedágio, né, chegar a uma aposentadoria e não ficar a vulnerabilidade, não ficar dependendo, por exemplo, desse benefício assistencial que você falou há pouco aqui, dos R$400. O camarada com 60 anos de idade vai segurar R$400 até chegar em 70 anos de idade para poder ter acesso ao valor do salário mínimo, por exemplo. R$400 ele nem come dinheiro, pelo amor de Deus, nem compra remédio, nem compra roupa. Nem pode pagar a luz da casa, que geralmente o aposentado é que segura a barra em casa. A neta teve um filho que arranjou um bucho com um namorado. Exato. Né? Quer fazer uma puxadinha, um quartozinho atrás, é o vovô ou a vovó que entra.
coitado, ele não pode nem sobreviver. Exatamente. Então, o que a gente espera agora é que, de fato, primeiro, haja uma consciência geral da sociedade para que se busque informação, se busque a verdade, se busque o estudo. No estudo, não se escute tão somente e se tenha como verdadeiro aquela informação da existência de um déficit. Tenham calma. Ter calma. O presidente Bolsonaro entrou numa fria. Sinuca de bico. Ele disse que não negociava com deputado e senador. Toma lá da cá, quer dizer, aprova meu projeto, dou não sei quantos cargos. Ele disse que não negociava. E agora ele está vendo que tem que negociar. Que tem que negociar. E como é que ele vai fazer? Está numa sinuca de bico. Exatamente. Se ele não negocia, ele não aprova reforma nenhuma. Exatamente. A gente está falando isso aqui, não é contra o Bolsonaro, não. Eu estou falando do problema do Brasil, a realidade brasileira, da administração federal. Exatamente. Porque Bolsonaro já encontrou tudo que está aí. Exato. Mas se ele quiser mudar e se for para melhor, ele vai ter que negociar, não vai não? Muito. Vai ter que negociar Senão, e muito. Com licença da palavra, bem nordestinamente falando, senão ele se lasca. Ou faz negócio, toma lá da cá. O governo federal tem 10 mil empregos para nomear. Vai ser muito cargo comissionado aí que vai girar e rolar para poder conseguir se passar aí essa... Um deputado federal de Pernambuco, olha, eu quero o Ministério da Agricultura, a delegacia ali em São Martim. Você, presidente, não nomeou ainda. Eu quero aquele cargo para mim, que é minha área, sempre foi minha, sei o quê. Não, eu quero botar alguém no Ministério das Comunicações ali, do PINA, o outro quer. Aí tá cheio de delegacias federais aqui. Quem nomeia? Presidente. Quem indica? Deputado federal, senador. E como é que ele vai se sair dessa? É o que eu estou esperando para ver. Muito bem. E aí, por fim, estão querendo colocar, acho que é importante também tecer essa informação, o sistema de capitalização. Sim, esse. O que é o sistema de capitalização? Fale né? para o público. É algo que deu super errado nos países ao redor do Brasil. Nos países em que se tentou implantar. No Uruguai. Na Argentina. Chile. Olha, Chile, por exemplo, é um local em que tem, na terceira idade, o maior índice de suicídio. Maior índice de suicídio. Por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para poder pagar o mínimo existencial, não tem dinheiro para remédio e aí acaba se matando porque, enfim, vai vivendo um cenário de vulnerabilidade. Então, o que é o capital? Esse sistema novo que quer se colocar? É um sistema através do qual aquele que começou agora, que entrou agora no regime previdenciário, ao invés de contribuir para o governo social, para o governo federal e subsidiar aquela aposentadoria de quem está já aposentado, é o sistema da repartição, tá? Ele mesmo vai pegar aquele dinheiro e colocar num cofre único, digamos assim, de uma instituição financeira que vai pegar o seu dinheiro e vai trabalhar esse dinheiro no mercado financeiro, tá? Vai fazer uma poupança. Exatamente, é uma poupança própria. Poupança que o povo não pode fazer. Porque o povo não guarda dinheiro, não é porque não quer, não. Porque não sobra. Não sobra. Porque não sobra, né? E a poupança não rende nada. Não rende nada. No momento, eu acho que ela está dando até prejuízo. Veja, não tenha dúvida. Qualquer coisa hoje é melhor do que poupança. Do que poupança. Qualquer coisa hoje é melhor do que poupança. É a pior aplicação. É melhor. E aí a gente cai num outro problema, Samir. Esse sistema é que estou propondo. Exato. E a gente cai num outro problema, que é o problema da educação financeira do brasileiro. O brasileiro já tem tendência o brasileiro, de gastar. Pois é, gastar. Aliás, é gastando. É gostoso poder gastar. É bom, né? Não pode... Ninguém pode, né? Exatamente. O problema é o endividamento público. Você vai no shopping. O cartão de crédito, né? A facilidade. Vou comprar esse sapato. 10 vezes. Fica só na vontade. Mesmo em 10 vezes. Eu tenho um amigo meu que comprou um chinelo naquela esposenda para pagar em dever, ele morreu e a família ficou pagando o resto do chinelo. Você está vendo como é que o povo é? Mas não deixa de comprar. E aí que está o problema, né? Porque a gente entra num ciclo vicioso do endividamento público, né? A gente entra num ciclo em que, para que você pague suas contas, tu precisa de emprego, tu precisa de renda. Isso. A renda desse tamanho. Pois. E aí a gente entra num outro problema. Aí a gente volta aqui para o descobrimento do Brasil. O problema é a Previdência mesmo ou não? É nada. Pronto.
Então, assim, é algo que é muito mais crítico, é muito mais macroeconômico do que tão somente a questão da Previdência. Não tem dinheiro para o governo andar. Exatamente. Andar que eu digo funcionário. A rolagem da dívida pública é algo que assusta muito, né? Por exemplo, o que é que o Banco Central hoje faz? É importante que hoje se saiba bem praticamente o que é que acontece com o Banco Central. O Banco Central aceita a chamada reserva de caixa dos bancos, ou seja, o que o banco ele não conseguiu emprestar para mim, para você, para um empresário. Por quê? Porque coloca um juros altos. Isso. Aí o que ele faz? Ele pega aquele dinheiro, entrega para o governo federal. O governo federal emite título público com juros altos. E isso vira uma verdadeira bola de neve. Isso economia que talvez você que está me assistindo não entenda bolufas. Mas MAS, você é vítima desse sistema, né? Exatamente. E aí, somente nessa engrenagemzinha, os cálculos mostram que a dívida pública passa de 1 trilhão e 200 bilhões por conta dessa pequena engrenagem. Então, imagina, Samir, esse dinheiro hoje, emprestado a juros baixos, para um empresário, por exemplo, o que o empresário um camarada visionário, o que o camarada iria fazer com esse dinheiro? Não iria abrir empresa, não iria gerar emprego e renda oficialmente, contribuição previdenciária e por aí vai. Olha quanta coisa poderia ser feita tão somente com uma engrenagemzinha da sobra de caixa dos bancos, amigo? Então eu vou pagar para ver você também. Vamos esperar ver como é que o Bolsonaro sai desse nó cego. Chama-se nó cego, sinuca de bico, não é não, doutor? Exatamente. Doutor Tiago Cantarelli, foi um prazer recebê-lo. Ele não sei se eu já falei, ele é sobrinho de um grande cardiologista. E o Enio. Doutor Enio. Pessoa maravilhosa. Que dirigiu durante muito tempo o Hospital Oswaldo Cruz. Um coração imenso. Se dedicou tanto ao Oswaldo Cruz que ele quase perde a vida. Eu nem sei se ele se sente compensado, viu? Que ele enfrentou ali muita crise, muita falta de verba, muito problema que o governo não dava solução. Mas é isso. Doutor Enio Cantarelli, é o tio dele. Doutor Tiago, prazer receber. É um prazer imenso, amigo. Parabéns pelo seu brilhantismo. Agradeço. E espero que você um dia se aposente e dê para viver. Quem sabe, né, amigo? Vamos lá. Quem sabe quando você tiver para se aposentar, o negócio é ter todo lascado. Daqui para lá. Deus te livre. Com certeza. Gente, muito obrigado. Muita paz. O Café com Samir, você basta puxar no YouTube, acessar Café com Samir, que aparece o programa a qualquer hora do dia, aparece o programa a qualquer hora da noite, a qualquer hora da madrugada, a qualquer hora da tarde. Valeu? Para toda a sua família, a proteção de Deus, uma ternurinha e até amanhã, com um programa novo às 7 da manhã.